Pronto. Ok. Nós estamos aqui entre 15 e 16 pessoas. E para mim, hoje, é um grande desafio. Por quê? Porque nós, mulheres, nós temos muitos segredos, né? Nós temos sentimentos guardados que, às vezes, nosso esposo não sabe, o nosso filho não sabe. E, às vezes, a gente vai guardando isso, né? Nós passamos pelo método CIS, né? E ele comenta, assim, que o nosso coração não é gaveta. Mas, às vezes, a gente acaba colocando algumas coisas que lá na frente vai dar um resultado. E eu, assim, o ano passado, um ano e meio atrás, eu tive muita crise de ansiedade. E interessante, assim, que eu sou uma esposa, assim, que ao invés de estar atrás do Clayton, que todo mundo fala assim, que atrás de um homem existe uma grande mulher, né? Mas, na verdade, o ditado não é esse. Que não está atrás, está sempre do lado, né? Porque é companheira, porque está perto dos filhos, atendendo. Mas uma coisa interessante é que eu não estou à frente da Doterra, mas eu sempre estou do lado. Eu acompanho direitinho, né? Vocês estão em conferência, mas eu estou na cozinha fazendo a janta. Eu estou fazendo café, eu estou atendendo os filhos, mas eu ouço. Conheço a Naura, a Vera, o seu Morimoto e muitas das irmãs que estão aqui, né? Vamos dizer irmãs, né? Porque a gente, da Doterra, é uma família, né? Então, a gente acaba tendo carinho pelas mulheres que trabalham. Então, assim, eu acompanho a Doterra, mas sempre do lado, porque nunca posso estar à frente, porque ainda os filhos são pequenos, né? E a gente tem que ter esse tempo com eles. Então, assim, o ano passado, há um ano e meio atrás, eu queria vencer essa barreira. Eu pensava, não, eu tenho que empreender alguma coisa para ajudar o Clayton em alguma despesa, até mesmo para me sentir útil, né? Mas eu estava levando isso tão adiante que teve um ponto que Deus me falou assim que eu estava tendo ansiedade demasiadamente. Eu não estava esperando o meu tempo, né? De poder desenvolver alguma coisa que eu gostasse ou realmente mostrar minha identidade como mãe, né? Porque às vezes a gente tem uma aparência muito jovem, né? Mas não é aquilo que a gente está dentro do nosso coração. Nós temos uma identidade muito mais aflorada e até porque eu tenho assim um carinho assim muito grande por mulheres que têm muita idade elevada. Por quê? Porque com elas está o conhecimento. Então, se você for ver a minha imagem nova, mas se você for ver com quem eu ando, com quem são as pessoas que eu estou por perto, sempre são pessoas que já são mães, que são avós, que são pessoas graduadas, que têm um bom ensino para me passar. Então, sempre fui de colher coisas boas, né? E na medida do tempo, eu queria ser como essas pessoas, mas eu não estava dando tempo ao tempo. E até o ano passado, um ano e meio atrás, eu tive que me corrigir. Eu tive que me conhecer primeiro, ter um autoconhecimento, para que eu pudesse falar para Deus, Deus, é nesse ponto que eu preciso ser tratada. Porque não adiantaria o Senhor me curar de uma crise de ansiedade e não saber o que desencadeava aquilo quando eu tinha uma crise, justamente quando o pai estava de viagem. E eu com 2 filhos em casa pequeno, a ponto de o meu filho de 9 anos me ver com crise, ficar chorando desesperadamente, achando que ia morrer também, porque eu me comportava de maneira errada. Então, a gente aprende com os nossos erros e aprende a ser uma pessoa melhor a cada dia. E o ano passado, Deus me curou dessa crise de ansiedade porque eu tive que me conhecer e saber qual era o ponto que o Senhor tinha que tratar. É que eu queria enfrentar aquilo que hoje não podia ser enfrentado, né? Que eu queria empreender, que eu queria ser uma pessoa mais dinâmica, que as pessoas me vissem como uma pessoa assim de valor, que eu não era só apenas uma dona de casa, mas que eu também tinha os meus valores, que mesmo dentro de casa, o pai vem falar assim, nossa, Juliana, você não pode ter 5 minutos livres que você está sempre com um livro no rosto, né? Porque essa maneira de empreender, né? Se o filho está ali assistindo, eu estou ali, eu estou buscando conhecimento, então isso é muito importante. Então, a gente passou, né, pelo método CIS, que eu pude me conhecer muito mais, a minha identidade como pessoa, e aí Deus me curou ano passado dessa crise de ansiedade, que eu fiquei um ano e 4 meses sem crise de ansiedade, porque eu consegui acertar o meu ponto e dizer para Deus, Deus, é isso que precisa ser tratado. E Ele tratou. Então, desde o ano passado, um ano e meio atrás, eu não tive mais crise de ansiedade. Mas nessa, né, foi sexta-feira, bem? Não? Segunda? Segunda. E aí, depois de um ano e meio, que nunca mais me passou por crise de ansiedade, né? Eu tive um ataque de crise de ansiedade nessa segunda-feira, que desencadeou, é como o Paulo Vieira fala, né? Quando como nós estamos com o síndrome do pensamento acelerado, quando a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque eu sou muito dinâmica, eu sou uma esposa assim que está sempre nunca estou sentada, assim, sempre estou achando o que fazer, porque eu não gosto de ficar parada, eu gosto de ter uma mente bem ativa.
E às vezes eu não me controlo muito. E na segunda-feira eu senti que eu estava assim me puxando demais, assim, no serviço da casa, com os filhos, lendo muita coisa, e querendo fazer coisas ao mesmo tempo, e eu fiquei um pouco fadigada mentalmente. E na segunda-feira, era 3 horas da manhã, me deu uma crise de ansiedade, e nós, como nós mulheres, né, nós precisamos do suporte do marido, né? Até porque eu uso os óleos essenciais que estão aqui comigo, mas, assim, se você falar assim, Ju, para que serve isso? Eu sempre vou recorrer ao esposo, porque ele tem mais eficiência daquilo que ele fala, né? Se ele falou, não, Ju, use esse aqui, eu vou mais optar pelo que o marido fala. Então, assim, se eu tiver alguma dificuldade, às vezes eu vou correr para ele, para me orientar. E na segunda-feira, para quem já teve crise de ansiedade, ou tem algum familiar, ou alguém que fale que não dorme direito, ou que está com síndrome do pensamento acelerado, geralmente nós, qualquer homem, mulher, para mim, no meu caso, é como se fosse um carburador. Por que um carburador? Porque quando o carburador está a ponto de pifar, ele treme, fica saindo fumaça, parece que de uma hora para outra você vai desmaiar ou alguma coisa parecida vai acontecer. Então, o Paito já conhece como é que eu fico quando eu tenho uma crise. Então, assim, desencadeou nesse pensamento acelerado de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E era 3 horas da manhã, eu sentei na cama e falei para o pai que eu não estou me sentindo bem. E quando eu falo não estou me sentindo bem, é porque ele sabe o que está acontecendo. E eu estava tendo uma crise de ansiedade às 3 horas da manhã. Então, se a gente for analisar o período que a gente está vivendo hoje, né, de crise, de pandemia, de isolamento, os filhos em casa, ou sem dinheiro, ou sem renda, a gente fica com muito turbilhões no mesmo pensamento toda hora. E os óleos essenciais, ele está aqui para agregar valor. Por que eu falo agregar valor? Porque se eu fosse tomar um medicamento, ia demorar muito mais tempo a reação do meu corpo ficar um pouco mais calma. Na segunda-feira, o meu corpo tremia. Se eu fosse fazer isso aqui e chacoalhasse isso aqui de uma forma manual, vocês não vão entender, porque quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, isso aqui é como se fosse o triplo do quadriplo desse posicionamento que eu estou tendo com a minha mão. Você não respira direito, você não consegue ter um equilíbrio emocional nem para responder. Interessante que, às vezes, no ano passado, quando me dava crise, a minha vizinha me acudiu quando o pai estava de viagem, porque eu tive uma crise de ansiedade, e a minha vizinha ela ficou tão apavorada que ela me deixava cada vez mais apavorada. Então, se você tem um familiar, se você tem uma colega que está passando pela mesma situação, os óleos essenciais estão aqui para agregar. Por quê? Porque o período que eu fiquei em crise de ansiedade, que antes, lá no passado, demorava 1h30, até 2 horas para mim voltar ao meu estado normal, com o óleo essencial, não passou 15 minutos, eu já estava totalmente diferente. Então, é tão interessante a forma que o óleo essencial ele agrega na nossa vida assim, de uma forma tão grande, que o Clayton aqui, até o Clayton me deixou aqui para mim falar, que o Clayton me deu no copo de taça. O Clayton colocou 2 gotinhas de frankincense, colocou 2 gotinhas aqui de copaíba, e no mesmo tempo as coisas já começaram a se normalizar, e depois eu comecei a ficar inalando o lavanda, com uma respiração bem longa, alongando, pensamento positivo, aquilo que a gente aprende do método CIS. E não passou 15 minutos, o meu corpo se restabeleceu de uma forma que é inacreditável. O Cláudio não gravou, não teve acesso a isso, porque é alguma coisa muito pessoal. E uma das coisas que eu também quero falar, que o pastor Valdir, né, que trabalha aí com a Doterra, da gente, que faz parte da nossa equipe, ele é uma pessoa muito carismática, e sempre quando tem Zoom, a 1h30, eu estou sempre perto do pai, então eu estou sempre ouvindo os testemunhos de vocês. Eu não estou com a minha tela ligada, porque eu tenho uma Agatha que é pequena, mas eu estou acompanhando. Eu vou ter que dar um minutinho aqui, pai, só para me verificar lá. Está me ouvindo? Sim, pode atender ali. E é assim mesmo, ali em casa, é sempre assim. Ela está sempre atendendo as crianças, até porque a Agatha ela é mais a mamãe agora, né? O Manuel já tem 9 anos, daí eu já está sempre comigo, mas ela está sempre aqui, correndo, para cá e para lá. E interessante que segunda-feira, da madrugada, quando ela sentou do meu lado e me falou que estava se sentindo mal, já quase me deu um ataque cardíaco em mim. Pode falar.
eu vou finalizar para atender da Ágata, mas o pastor Valdir falou num depoimento dele assim que ele também teve teve depressão, na verdade, né? E as pessoas pensam assim, poxa, mas essa pessoa tem Jesus no coração e passa por isso? Assim a gente passa. E por que passa? Porque a gente é ser humano. A gente é falha, a gente também é dependente da parte do Senhor. Né? O Senhor, ele trata muito das nossas questões, mas o Senhor também deixou frutos. O Senhor deixou frutos para que a gente possa usar. E de uma maneira saudável, sem medicação. Então, assim, hoje, para mim, é uma grande inspiração falar disso, porque a gente sempre acompanha, mas estar posicionada aqui para falar de um testemunho, assim, pessoal, isso às vezes pode ser difícil para algumas pessoas, porque é algo muito particular. Pessoal, tu pode pensar, poxa, uma pessoa da igreja tem crise de ansiedade? Tem sim. Acontece sim. Porque nós somos falhos, nós somos dependentes também da parte do Senhor. Então, eu queria falar para vocês, assim, esse pequeno testemunho de que realmente os óleos essenciais ele faz um grande efeito. Eu fico feliz de ter eles em casa comigo, porque as crianças também usam. A Ágata também, eu uso muito o Balance carregado aqui com o óleo de coco. O resultado que a Ágata tem quando eu passo o Balance, ela fica carinhosa, ela fica pacienciosa, ela fica receptiva, ela fica assim amorosa, mais tranquila, ela dorme bem. O Manuel gosta do conforto, do kit conforto, do equilíbrio. Então, eu queria passar para vocês que, para mim, é uma grande alegria estar aqui hoje. Muito, porque as mulheres, elas guardam sentimentos. Só que, lembrando, nosso coração não é gaveta. Se a gente tem algo que precisa ser tratado, vamos tratar com o Senhor e vamos tratar com óleos essenciais. Então, eu queria agradecer. Não sei se todo mundo conseguiu ouvir direitinho, se foi algo que possa contribuir para você, mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje podendo falar de algo tão pessoal da parte daqui dentro da minha casa para vocês que também já estão parte da nossa família com o Clayton. Olha só, tem 24 pessoas aqui na sala. Quero agradecer a presença dos 4. Deixa eu ver, acho que tem uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no bate-papo. Para tristeza... tá, só brincadeira. Tá certo. Mas assim, se alguém tiver alguma pergunta aí, ela está aí, pode fazer pergunta. Se ela não respondeu, eu respondo. Obrigada, Fique Mara. à vontade. O que você escreveu? Obrigada. Ju, querida, eu amei ouvir o teu depoimento. Olha, isso aqui vai agregar a muitas pessoas, muitas estão passando por isso. Verdade. Né? Eu tive um problema de esgotamento do sistema nervoso central, sei muito bem o que isso significa, que eu perdi fiquei totalmente descompensada. Meu marido me levou para o neurologista, assim, ó, praticamente carregada, né? Porque eu cuidei da minha mãe quase 10 anos e trabalhava em 2 escolas de dia e 2 de noite, e nós não somos Superman. Não. As pessoas do mundo acham que nós somos, né, seres totalmente iluminados, sem dificuldade. Na verdade, não é. Nós somos humanos. Né? Aquela questão, assim, de achar que tem que nunca demonstrar a dor, nunca demonstrar, sabe? Isso é igual você falou, a gente nem é gaveta, sabe? É uma caixa enorme que vai aumentando até quando uma gota d'água explode tudo, né? E quando eu olho desde agosto do ano passado também, que eu estou usando os óleos essenciais, eu digo para todo mundo que eu consigo dizer, é a maior bênção dentro da nossa casa, sabe? E eu amei ouvir você falar, porque eu queria muito te conhecer. Amei, né? Amei te Sabe conhecer. que eu falo assim, eu costumo falar para algumas pessoas assim, nós temos tanto para colher, e quando eu falo tanto para colher, não é questão financeira, é questão de crescimento pessoal. Por quê? Porque a gente fala, a gente mostra a nossa identidade com os óleos essenciais, né? É como se algo aflorasse dentro de nós, né? Então, há tanto para colher agora, né? Para mostrar nossa identidade, né? Com os óleos essenciais, e ser aquilo que a gente espera ser todos os dias, né? E quantas pessoas, né, Ju, necessitadas, né? Quantas nesse período difícil que nós estamos vivendo, né? E assim, ó, nós ter essa bênção para levar, né, para as pessoas, além do amor de Deus,
ter essa graça de levar os óleos essenciais, isso para mim, olha, mudou toda a minha vida, né? Porque eu achava assim, eu vou me aposentar da escola, eu vou cair em depressão, né? Não tenho tempo nem de me coçar, que nem os outros, né? Eu tô dia, noite e às vezes até na madrugada as pessoas estão me buscando, né? Então, assim, ó, eu agradeço a Deus pela graça de eu estar procurando a doTERRA e ter encontrado o Clayton lá no Instagram, um dia, lá em final de julho. E eu disse, por favor, me chama, eu preciso muito, porque o Dr. Victor Sorrentino, de Porto Alegre, tinha me indicado, eu estou precisando muito, muito, muito desse tratamento. E aí conheci essa família maravilhosa. Né? Beijo. E tem mais vagas aí, quem quiser, tem mais vagas aí para a doTERRA. Juliana. Eu vou ter que decidir, porque a Agatha está chorando lá no quintal, eu vou ter que atender, mas obrigada. A Naura tem uma pergunta, Ju. Fala, Pode Naura. ir? Juliana, a gente já tem um carinho, né? Assim, a gente criou realmente, como vocês dizem, uma família. E aí eu só queria te dizer, Ju, que o meu filho está com 26 anos. O melhor que você está fazendo é isto, é atender os filhos agora. Eu trabalhei. E a mulher tem isso dentro dela. Ela precisa trabalhar fora para ser empreendedora. Quando ela não se dá conta que trabalhando dentro de casa ela está muito mais construindo muito mais do que o ter. Porque a gente trabalha fora para ter, e é quando a gente fica na casa para atender os filhos, aí a gente está para o ser. E é essa a grande diferença. Parabéns pela sua decisão, você, Ju e Clayton, porque é o momento dos filhos. E é isso. Ninguém... e o tempo passa muito rápido, e este tempo é deles. A gente, quando decide ter filhos, é exatamente essa questão. Não adianta uma secretária, porque ela não vai dar aquele amor que os pais dão. Elas podem ser muito eficientes, mas então, parabéns, Ju, e esta sua ansiedade, ela é natural, porque nós, mulheres, estamos numa época que somos cobradas. Tem que acompanhar o marido. Você agora está maravilhosa fazendo o que você faz. Eu tenho outras colegas profissionais, doutoras, que pararam para atender os filhos. E é a melhor situação que fazem. Pode ir lá, amor. Pode ir lá que eu atendo aqui. Tá, obrigada. Já está ansiosa para ir lá atender a Agatha. Vai ali, qualquer coisa tu volta, mas a gente finaliza por aí. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Naura, obrigado, Naura. Obrigado pelo carinho, a Vera também. Todas as demais pessoas aqui que digitaram aqui no bate-papo, nossa gratidão também. E a gente vai estar sempre junto aí para contar cada vez mais os depoimentos. Pode ir lá, Ju. Tá bom, a Agatha me aguarda. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigada, de coração. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Então a gente finaliza. Tudo certo? Muito bom, Cléber. Meu Deus, que lindo que foi. Maravilhoso. É uma bênção. Então, gratidão a todos. Uma bênção vocês aqui com a gente também. Depois Gilberto vai transformar o link aí para quem quiser assistir depois, vai estar disponível a gravação, tá bom, pessoal? Um ótimo dia a todos. Deus abençoe vocês todos aí. Tenham uma excelente tarde. Um grande abraço a todos.